Como chega o Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro? O time que foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, mas que tem grande expectativa, grandes reforços. O torcedor quer saber, Vincenzo Dalicani, até onde pode chegar o Cruzeirão cabuloso nesse Campeonato Brasileiro. Pois é, acho que esse Cruzeiro tem que entender a diferença entre a festa que foi as contratações, e as contratações de fato trazem esse apelo popular, principalmente do Gabigol, né? O Gabigol foi um movimento nacional, foi uma repercussão nacional. Mas o caso do Dudu, que foi uma repercussão nacional na primeira vez, que não deu certo, né? E aí depois o Dudu de fato é contratado pelo Cruzeiro, como é o caso, por exemplo, do Bolassi, que se não tanta repercussão, é um movimento muito interessante, foi um dos destaques, pelo menos na minha visão, do último Campeonato Brasileiro pelo Criciúma e pelo Cruzeiro, tende a ser um bom jogador também. Então assim, o Cruzeiro tem boas peças, o Cruzeiro tem boas possibilidades para essa temporada. A contratação do Wanderson, por exemplo, a mais recente, é também muito interessante. É um jogador que vinha sendo um dos titulares do Internacional na última temporada também em determinado momento. Então, assim, é um Cruzeiro que tem que entender a diferença da festa das contratações, da repercussão nacional, de todo o extracampo, para o trabalho, né? O trabalho do Fernando Diniz não foi bom no Cruzeiro. O trabalho do Fernando Diniz não empolgou, não levantou voo no Cruzeiro. Agora, a contratação do Leonardo Jardim, que é uma mentalidade diferente, de um mundo diferente de futebol, em que as coisas são muito tratadas com mais seriedade, isso não é um complexo de vira-lata, é um fato, né? O futebol europeu é muito mais sério que o futebol brasileiro, ou pelo menos já foi muito mais e agora é um pouco mais sério, mas ainda é mais sério, tratado com mais seriedade do que o futebol brasileiro. Então, assim, passada a festa, passado esse momento de repercussão, esse momento extracampo, o Cruzeiro foca no gramado. Tem muito tempo para treinar, depois da eliminação no Campeonato Mineiro, até a estreia no Campeonato Brasileiro. É natural essa queda na semifinal? Assim, cara, complicado, tá? O América tem um time bom, um time bem treinado, mas não é um time que chega próximo ao que o Cruzeiro pretende entregar. Mesmo com novos jogadores, reforços, um treinador que tinha acabado de ser contratado, o Cruzeiro deveria ter passado. O Cruzeiro era mais time que o América, por mais que não fosse mais conjunto que o América. Então, assim, não sei se eu colocaria como natural, mas eu consigo colocar como justificável, tá? Eu acho que é justificável a eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Mas, assim, o momento que encontra essa qualidade, o momento que encontra esse trabalho, o momento em que encontra conjunto, aí esse Cruzeiro tem um teto bem interessante nessa temporada, apesar de ter jogadores mais em fim de carreira, que encaminham as suas carreiras, não de fato no seu auge físico e técnico, né? Mas tem muito para falar. Vamos com números do Cruzeiro nessa temporada, nesse começo de 2025. Cruzeiro eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro contra a equipe do América, mas também um time que, assim, não dá para colocar, tem números excelentes também, tá? 10 jogos no ano, menos vitórias do que empates, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 13 gols marcados, 11 gols sofridos dessa equipe do Cruzeiro. Nada animador, nada fantástico, nada sensacional. Bem na média, né? Assim, a média é para baixo, vamos combinar? Baixo, né? Da média para baixo esse time do Cruzeiro, logicamente aqui não contam os amistosos no início do ano lá nos Estados Unidos. O destaque desse time do Cruzeiro... pontuação, né? 30 pontos disputados, o Cruzeiro fez 13. Menos de 50% de aproveitamento. Não é algo bom, não é algo positivo, não é algo a ser destacado. A ser destacado mais pela figura do que de fato pela futebol, pela bola. Quem que você preparou, Vincenzo Dalicani, para destaque do Cruzeiro, pra gente ficar de olho? Não tem como tirar o destaque desse cara. Não tem como a gente destacar outro jogador que não seja Gabriel Barbosa, né? E assim, concordo com o Alexandre Senechal quando fala no nosso Fominhas que o Gabigol já passou o melhor momento da carreira dele. O Gabigol, há pelo menos 2-3 anos, 2-3 temporadas, não tem entregado. Não tem entrega. Ele fez uma final excelente de Copa do Brasil na última temporada. Mas ele de fato uma constância, foi sensacional. Foi um lampejo, mas essa constância ele não tem entregado há muito tempo. Ele tem nessa temporada 5 gols, tá? Líder no elenco do Cruzeiro, que configura 5 participações em gol, ele não tem assistências, o que também configura como liderança no elenco do Cruzeiro. A questão está embaixo. 3 dos 5 gols foram de pênalti. Ele perdeu um pênalti, né? Então 3 de 4 pênaltis convertidos. Assim, é uma porcentagem alta, né? Em 5 gols ele tem 3 gols de pênalti. É algo que, assim, ele bate muito pênalti, isso é um mérito.
mas também ele tem muita números qualidade no pênalti, inflados em determinado momento pelos pênaltis batidos também. Então é questão de entender se o Gabigol vai conseguir entregar com bola rolando, porque não vai ter essa constância no número de pênaltis ao longo da temporada. Ele tem que entregar mais com a bola rolando também. Não é um problema ele fazer gol de pênalti, tá? Não é um problema, é ótimo que ele consiga fazer pro torcedor do Cruzeiro, pro time do Cruzeiro. Mas ele tem que encontrar essa diferença, essa alternativa maior nos gols que ele tem marcado nessa temporada. Além disso, ele bate bastante no gol, 2 chutes certos por partida, isso é alto. Ele tem 25% de conversão dos chutes. Então, de 4 chutes que ele tenta, 1 ele faz o gol. Os pênaltis entram na conta, logicamente, isso infla a estatística também. Então, assim, é um Gabigol que tem que encontrar com bola rolando esse equilíbrio também. Mas, lógico, né, é o destaque do Cruzeiro. Não tem como destacar outro jogador. Essa característica que você citou dele ser um cara que bate bastante no gol, isso me agrada bastante. Para um centroavante, cara, o centroavante tem que ser mais fominha, tem que querer decidir, né? Sim. E ele tem essa vontade, esse poder de decisão, né? A gente tem que ver se, de fato, como que vai ser esse contexto do Cruzeiro para ele, né? Como é que vai ser esse time do Cruzeiro? Vai conseguir encaixar vai criar esse time quanto do vai Cruzeiro, criar? né? Como que o Gabigol vai estar em termos de motivação, de querer, né? A gente até falou aqui no ano passado, ainda no Fominhas, ou no início desse ano, quando ele foi anunciado no Cruzeiro, que acho que essa mudança faria bem para ele pela questão de ser um novo desafio. Sim. Né? E daí ele se motivar um pouco mais. No Porque o anímico, Flamengo, né? ele estava, na minha visão, estava acomodado. Sim. Tá? E daí, na final, ele apareceu super bem e agora está no Cruzeiro. Espero que, de fato, ele consiga transformar esse combustível em futebol dentro de campo, né? Que a gente ainda tem expectativa no Gabigol. Cara. Assim, não tem como ser outro jogador mesmo, Vitinho. Vai ter que mostrar, porque tem opções no banco que fazem frente também, futebolisticamente falando, nesse momento da carreira do Gabigol. Vamos já falar disso, tá? E porque eu queria... Exatamente. Quem que a gente pode ficar de olho aí, Vitinho? Pra ficar de olho, tá? Aquele cara que pode surpreender ao longo da temporada e roubar esse protagonismo. Ele estreia na última temporada pelo Cruzeiro, ele tem ótimos números e algumas atuações interessantes, e é um jogador criado na base do Cruzeiro, ainda muito jovem, e que ganhou a vaga como titular nesse ano, pela baixa do Marlon pela lateral esquerda. O destaque de quem pode surpreender, de quem o torcedor tem que ficar de olho, quem acompanha o futebol brasileiro tem que ficar de olho, é o lateral Kaique Bruno, lateral esquerdo do Cruzeiro, com números muito interessantes. 32% nos cruzamentos. É importante sempre destacar, tá? Isso é alto. Isso é muito alto. Assim, o cruzamento... Mais de 30% ele acertar 3 em 10 cruzamentos que ele tenta é sensacional. É um número muito alto porque, assim, em 3 de 10 cruzamentos ele encontra um jogador atacante. O cruzamento é o lance no futebol que talvez seja mais impossível não, mas menos viável de acertar. E 32% é um número excelente para o Kaique, principalmente para um jogador tão jovem. Ele tem 8,2 bolas recuperadas por jogo nesse campeonato mineiro. O que eu consigo destacar disso? É um jogador que tem presença de marcação, é um jogador físico suficiente para marcar, apesar da pouca idade, né? Mas ainda é jovem, ainda oscila, e os 5 erros que levam a chute nessa temporada conta essa história também. Então, apesar de não ser um jogador 100% sólido defensivamente, ele é um jogador que tem sim essa possibilidade, tem sim essa característica, e o número de cruzamentos certos mostra qualidade para bater na bola. Nem tudo são flores, mas anima bastante, né? Anima, e, assim, é uma bom surpresa jogador. muito grande, porque o Marlon foi um destacaço do Cruzeiro Sim. no ano passado, ano retrasado, enfim, já vinha muito bem, né? E então, ele ganhar a posição, né? Ele faz um 23 excelente. O Marlon faz um 23 muito bom pelo Cruzeiro. O 24 do caiu, Marlon né? é descendente. E o começo dessa temporada é pior ainda. O Marlon que desencontrou o futebol no Cruzeiro nesse momento. O Kaique cresce como uma opção bem legal. Falou-se muito até pelas equipes que sondaram o Marlon ali, né? Talvez tenha tirado um pouco o foco dele. Mas, cara, se o Marlon der essa brecha aí, meu amigo, aí o Kaique tá atropelando. O William também tem sido sinal criticado. Espetacular pro Cruzeiro. Sim, achar um é jogador muito bom. desse na base. Lógico. No mercado escasso de laterais que a gente tem, né? Sim, é bem interessante. Assim, o William também tem sido criticado exatamente por isso. Teve sondagem do Internacional. Desde que foi convocado à seleção brasileira, nunca retornou ao nível de fato que ele vinha mostrando pelo Cruzeiro. Então, assim, é questão de entender também se ficou muito cômoda a situação, se é um time que precisa ter um pouco mais de gestão de elenco para dar um gás a mais a esses jogadores que são técnicos sim, mas que não tinham entregado tanto. Vamos lá. Bora esboçar esse time, hein? Vamos nessa, porque assim, tem algumas opções interessantes. Eu peguei como base o time que empatou em 3-3 contra o Botafogo no amistoso realizado no Newton Santos, tá? Foi o último teste. O último teste do Cruzeiro. É a gravação desse vídeo. Cássio goleiro, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Marlon pela lateral esquerda. O Marlon tá ali, na verdade era para estar o Kaique, tá? Então o Marlon saiu na nossa escalação ali, mas o Kaique, para mim, é frente nesse time provável do Cruzeiro. Matheus Henrique e o Wallace como 2 volantes, Wanderson e Dudu como 2 pontas, 2 meias mais abertos, com uma dupla de ataque. Caio Jorge e Gabriel Barbosa, o Gabriel Gol,
à frente desse time do Cruzeiro. Para mim, é o provável time, é a possibilidade de um time base desse time do Cruzeiro nessa temporada. Bem legal, cara. Gostei que você montou ele num 4-4-2, porque Sim. eu sou um cara romântico do futebol, adoro 4-4-2, cara. Entendi. E assim, o Caio Jorge pega o Gabigol, pode dar uma liga legal, hein? O Caio Jorge, assim, demorou para, de fato, ir às redes, demorou para, de fato, aproveitar as chances de gol que foram criadas para ele na última temporada. O Lautaro Dias, que é outra opção a centroavância, também passa por um momento complicado, um momento com lesões, não é um jogador que tem entregado tanto, apesar de ser muito técnico, eu gosto muito do Lautaro, tá? Acho bom jogador, mas para ser titular nesse ataque do Cruzeiro tem que mostrar um pouco mais. Acho que o Gabigol, e falei disso agora há pouco, tá ameaçado porque o Bolasie é muito bom também. E o Bolasie, fisicamente falando, é muito bom, tecnicamente falando, é melhor ainda, né? Apesar da idade um pouco mais avançada. Então, assim, hoje, futebolisticamente falando, pegando o último recorte dos dois, o Bolasie entrega mais que o Gabigol. A figura do Gabigol é muito maior que a do Bolasie. A figura do Gabigol dá a ele essa possibilidade de ser um titular desde o início do campeonato, desde o início da temporada. Agora, sim, por mérito técnico, por entrega para o time, talvez o Gabigol passe algumas partidas no banco para o Bolasie jogar. Não sei se isso vai acontecer, o Gabigol tem uma persona muito forte, tem uma personalidade muito interessante. Se conseguir entregar muito mais do que vinha entregando pelo Flamengo nessas 2, 3 últimas temporadas, show de bola para o Cruzeiro, acho que vai ser um jogador que vai ser titular. Se não, existem opções também que podem, logicamente, tirar ele do time. Outra coisa, Matheus Pereira causou toda a polêmica. Matheus Pereira não queria... Né? Então, ele não estava escalado pelo menos para esse último amistoso, né? Ele não queria permanecer no Cruzeiro, foi muito sincero até demais, algumas falas que foram desnecessárias, né? Mas é um jogador de qualidade. Tudo bem que isso afeta o campo, né? É um jogador que tem uma queda recentemente pelo Cruzeiro também, mas é um jogador que tem qualidade, é muito técnico, é muito interessante e muito inteligente. Então, assim, o que dá para mudar... Ele voltando aí. Voltando à melhor fase. Saiu o Caio Jorge. Saiu o Caio Jorge com o Gabigol centralizado e os dois pontas bem abertos. Acho que essa é a possibilidade do Matheus Pereira nesse time do Cruzeiro. E o banco ali que você colocou bem interessante também, Pois né? é, bastante opções, né? Você tem o Eduardo, que é interessante, o Djalma para ser esse zagueiro pela esquerda ou lateral esquerdo. O Fagner é um jogador que me causa muita dúvida de como de fato vai jogar nessa temporada. O Christian é um jogador interessante para o meio campo. E assim, você tem algumas outras opções nesse time do Cruzeiro que são legais. Mas em suma, é um time que... E pra gente ir para a parte final desse vídeo, né? É um time que, no melhor dos casos, briga por Copa Libertadores. Tem um teto legal, então, o Cruzeiro, apesar de que a gente tem que ver também como é que o Léo Jardim vai fazer essa gestão de elenco, né? Que você falou da questão do Gabigol, da persona dele, de fato, Sim. Eu concordo 100% com você. Vamos ver como é que o Léo Jardim vai lidar com tanto cara grande no Cruzeiro, né? Sim. Porque o torcedor do Cruzeiro tá uma pulguinha atrás da orelha, porque no ano que as coisas não funcionaram no Cruzeiro, em 2019, tinha muito jogador com casca, né? Com bagagem no futebol. E aí tem que ver como é que vai ser a gestão desse elenco. Pelo que briga o Cruzeiro, então, Vitinho Dalicani, pra gente ir pro passar régua aqui? Libertadores da América. Copa Libertadores da América. Assim, como vaga falei, direta? Então, assim, a gente Isso fez esse depende. exercício em outros vídeos aqui do Guia do Brasileirão, né? Depende. Depende de como o Leonardo Jardim vai encontrar para guiar esse Cruzeiro ao objetivo. Lógico, da segunda vaga no Campeonato Brasileiro, que é a mais alta para a Libertadores, a sétima, talvez a oitava, imagina o Cruzeiro mais próxima da sétima ou da oitava. Não coloca o Cruzeiro como uma possibilidade de brigar na cabeça do campeonato. Mas se conseguir ter regularidade o suficiente, o Cruzeiro pode mostrar que pode chegar a uma classificação para a Copa Libertadores da América, né? Se tudo der certo. Tem que evoluir muito o trabalho, tem que evoluir muito a questão tática, tem que evoluir muito determinados aspectos técnicos nesse time do Cruzeiro. Mas se conseguir evoluir, se conseguir, por exemplo, tirar o máximo do Gabigol, que não é o Gabigol do Flamengo, dos melhores anos de Flamengo, não é mais esse cara, tá? Mas o máximo do Gabigol ainda ajuda bastante no Campeonato Brasileiro. Se conseguir, por exemplo, tirar o máximo do Dudu, que não é aquele Dudu mais, mas ainda tem um máximo que pode ajudar bastante. Tem um Wanderson, que é muito interessante também. O Caio Jorge, que se reencontrar a rede, pode ser também um jogador muito significativo e protagonista nesse Cruzeiro. Então, assim, algumas coisas têm que acontecer, né? Como toda começo de temporada, é incerto demais. É incerto demais esse Campeonato Brasileiro. Mas, assim, acontecendo essas coisas, com o desenvolvimento de um bom trabalho, com tempo para treinar, acho que esse Cruzeiro pode ter o teto de chegar à briga pela Libertadores do Campeonato Brasileiro.
Legal demais. Cruzeiro, então, na nossa concepção, briga por vaga na Copa Libertadores. Queremos saber a sua opinião, torcedor do Cruzeiro, você que está acompanhando esse vídeo, até onde pode chegar esse Cruzeiro? Será que vai dar liga esse time? Também fica à vontade para acompanhar o guia do Brasileirão que a gente está fazendo no momento que você está vendo esse vídeo. Já tem outros para você navegar aqui no canal para ficar por dentro de como estão chegando as equipes para disputar o campeonato mais importante do nosso calendário nacional. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo aí, com torcedores do Cruzeiro e demais torcedores, para acompanhar essa análise bem bacana que se acompanha só aqui na OWTV Esporte, aqui no nosso canal no YouTube. Valeu, até o próximo vídeo.